Abra comigo Salmo capítulo 37, versículo 4. Todos encontraram? Diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Amém? Que o Senhor nos abençoe na ministração desta mensagem. Irmãos, nós vivemos num mundo de dor. Nós vivemos num mundo caído. E é por isso que nós enfrentamos lutas, problemas e dificuldades. Como é que nós podemos resolver problemas que parecem impossíveis de serem resolvidos? Como podemos resolver? Muitas vezes, quando nós enfrentamos as nossas lutas, nós clamamos a Deus. Nós buscamos ao Senhor. Queremos uma palavra de Deus para o momento que nós estamos vivendo. E parece que tantas vezes Deus não responde. Você já teve essa sensação e esta experiência? De quando você está vivendo um tempo difícil na sua vida, momento de lutas, de apertos, de dor, você clama a Deus, você fala com Ele, pede uma orientação, uma resposta, e parece que Deus fica em silêncio. Já aconteceu isso com você ou não? Sim ou não? Poucas ou muitas vezes? Muitas vezes. Outras vezes nós pedimos ajuda de amigos, e parece que eles não entendem o que realmente está acontecendo com a gente. E aqueles que conseguem entender, não conseguem resolver os nossos problemas. Até se esforçam, ajudam em alguma coisa, mas não conseguem resolver os nossos problemas. Então o que fazer? O texto que nós lemos, Salmo capítulo 37, versículo 4, o salmista diz: deleite-se no Senhor. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Diz o texto: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. No versículo 7, tem uma outra versão que diz assim: permaneça firme na presença do Senhor e espere pacientemente que Ele haja. Permaneça firme na presença do Senhor e espere pacientemente que Ele haja. Então parece que a gente encontrou um caminho. Parece que nós encontramos aqui uma resposta, uma revelação de como nós iremos resolver problemas aparentemente impossíveis de serem resolvidos. O segredo está em nos deleitarmos no Senhor e que mais? Permanecermos firmes na presença de Deus. Amém, irmãos? Mas o que é que isso significa? O que é que isso significa, meus irmãos? Há uma diferença entre o orar e o estar na presença de Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos derramando diante dele o nosso coração. E estamos colocando a nossa vida em exposição na presença de Deus. Mas o fato, meus irmãos, o fato de estarmos orando na presença de Deus não nos garante que nós estamos entrando em contato com essa presença. Então o que é que significa estar na presença de Deus? E é sobre isso que eu queria pensar um pouquinho com vocês nessa noite. Eu quero, como eu costumo fazer, eu gosto muito de pontuar mensagem. Por que eu faço isso? Para se tornar mais didático, para que você entenda, para que você consiga notar. Porque o desejo do meu coração é que você saia daqui com alguma coisa. Porque você sabe uma grande questão, às vezes as pessoas dizem assim:
Nossa, como eu fui abençoado no culto. Nossa, que tremenda ministração. O que Deus falou? Qual foi o texto lido? Puxa vida, olha, a unção era tão grande que eu nem lembro do texto. Elas não sabem nem o que dizem. Então, às vezes tem gente que não gosta muito desse estilo de ministração. Eu me identifico muito. Eu gosto muito de pontuar a mensagem para que fique mais claro o entendimento para você. Amém, gente? Então eu quero pontuar algumas coisas do que significa estar na presença de Deus. Quantos querem estar na presença de Deus em 2020? Todos os dias. Ajuda-nos, Senhor. Então vamos lá. O que significa estar na presença de Deus? Primeiro, anote aí. Anote. Importante para você. Estar na presença de Deus é dedicar tempo descobrindo e contemplando quem Ele é. Gente, é possível que você já tenha se batizado, que você conheça a Bíblia, conheça o Evangelho, que venha na igreja sempre, que já ouviu vários pregadores aqui, ouviu várias pregações, mas você pode nunca ter estado na presença de Deus. E o que é estar na presença de Deus? É gastar tempo descobrindo o coração de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós nos deparamos com quem Ele é, com quem está diante de nós, com a sua grandeza. E nós, então, meus irmãos, começamos a descobrir a essência desse Deus. Um Deus que é grande, um Deus que é fiel, um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondoso e um Deus que é generoso. Aleluia! Não é à toa que Jesus nos ensinou a orar. E qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Você lembra? Qual foi? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus disse que ao estarmos então na presença de Deus, nos deparamos com a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando nós estamos diante do Senhor, os atributos dele, ou seja, aquilo que ele é, quem ele é revelado a cada um de nós. Entenda o que eu vou dizer agora. Tem muita gente que entra no prédio, mas não está na presença de Deus. E quando você não está na presença de Deus, você entra no prédio com vontade de sair do prédio. Quando você não está na presença de Deus, você entra no prédio com hora marcada para sair do prédio. É por isso que tem gente que às vezes, quando termina uma pregação, dá um faniquito, começa a cutucar, o irmão quer ir embora, se levanta e sai fora. Não espera nem dar um tchau, nem um abraço, nem um beijo. Mas não suporta, não aguenta. Mas quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, quando nós nos deliciamos da essência de Deus, quando nós nos deparamos com esse Deus, com quem Ele é, com o que Ele faz, nós não queremos mais sair da presença dEle. Segundo, o que significa estar na presença de Deus? Estar na presença de Deus é discernir a sua vontade. E quando eu falo sobre estar na presença de Deus, estou me referindo a discernir a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Deus tem planos. Deus tem projetos para a nossa vida. Mas sabe o que acontece com a gente, irmãos? Sabe o que acontece conosco? Nós tomamos as nossas decisões. Nós usamos o arbítrio que Deus nos deu para decidirmos como queremos, como nós queremos. E muitas vezes nós decidimos pela sabedoria humana, pelo nosso próprio conhecimento, e não pela vontade de Deus. E aí, quantas e quantas decisões erradas nós já tomamos na vida, e hoje nós sofremos consequências terríveis, ruins. É verdade ou não, irmãos? Mas sabe, quando nós
temos este contato com a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós aprendemos a discernir a vontade dEle, que sempre é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Amém? Amém. Terceiro, anote. O que é que significa estar na presença de Deus? Estar na presença de Deus é ouvir a voz do Espírito Santo. O estar na presença de Deus é ouvir o Espírito Santo. A Bíblia mostra a história de Moisés, no Velho Testamento, e diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Ou seja, Moisés era um amigo de Deus. Moisés conhecia a voz de Deus porque tinha intimidade, tinha relacionamento. E quando a gente tem relacionamento, a gente conhece a voz. É ou não é? Meu pai, quando me liga, eu já sei que é meu pai. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento. Então quando ele diz o alô, só pelo alô eu já sei que é meu pai. Aquele alô? Alô, filhão? Já sei. É relacionamento. E assim é a nossa relação com o Senhor. E sabe, e nesses dias me parece que é um clamor de Deus ao seu povo. Há um clamor de Deus nesse lugar dizendo: me ouçam. Ouçam a minha voz, olhem para mim. Experimentem a minha voz. Escutem o meu espírito, diz o Senhor. E somente quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos prostrados diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus fala conosco de uma maneira muito poderosa, irmãos. Aleluia por isso. Olha, eu não tenho dúvidas de que Deus tem uma palavra para a sua vida todos os dias deste ano de 2020. Todos os dias, Ronaldo, sim. Todos os dias. Deus tem uma palavra para você. E hoje, neste lugar, Deus já está falando ao seu coração. E mais, aquele que entrou aqui com o seu coração sensível, com o coração aberto, com o coração quebrantado diante de Deus, o Senhor falará com você poderosamente. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito já está falando ao seu coração. O que significa estar na presença de Deus? Quarto, anote. Estar na presença de Deus é estar em contato com o seu poder. Eu falei de Moisés. Quando Moisés orava, ele clamava a Deus, ele dizia: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. E eu fico imaginando, né? Fico pensando aqui, imagina se hoje neste lugar recaísse a glória de Deus. Você imagina? Você sabe o que é a glória de Deus? No Velho Testamento a palavra é Shekinah. A glória de Deus, o que é? É a presença de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus se tornando tão intensa, tão forte em algum lugar, ou em um lugar, que é quase insuportável a nós, seres humanos. E Moisés clamava, ele clamava desejando uma experiência com este poder, com esta glória de Deus. É o que ele desejava. Ele não queria ser visto apenas como um libertador do povo de Israel. Moisés não queria ser visto como um condutor do povo de Israel. Não, ele queria mais do que isso. Ele desejava uma experiência maior, uma experiência mais profunda, uma experiência mais intensa com Deus. Olha, eu tenho a plena convicção de que você que está aqui neste lugar, você não veio aqui por causa da música, você não veio aqui por causa de algum líder dessa igreja, você não veio aqui por causa do pastor, mas você veio a este lugar porque você deseja ter uma nova experiência com o Senhor. Estou falando a verdade, sim ou não? Você deseja ter uma nova experiência com Deus? Você veio aqui, claro, você veio trazer diante de Deus as tuas lágrimas, veio trazer diante do Senhor as tuas dores, as tuas dúvidas, os teus questionamentos.
e você quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você quer ouvir a direção de Deus para a sua vida, você quer ver o poder de Deus agindo neste lugar, e o Senhor está agindo, e Ele vai fazer muito mais. Mas Moisés pediu: mostra-me tua glória. E ele pediu tanto que certo dia Deus disse para ele: suba ao monte Sinai. Suba ao monte Sinai. E por que subir o monte? Por quê? E aqui tem uma imagem interessante, porque quando Moisés ele subiu o monte, ele não foi com ninguém. Ele foi sozinho. Ou seja, ele estava dando prioridade ao Senhor. E essa imagem é poderosa, irmãos. Porque no Novo Testamento, falei do Velho, mas no Novo Testamento, quando Jesus disse aos seus discípulos para eles entrarem cada um no seu quarto e fecharem a porta para estarem na presença de Deus, Jesus estava ensinando aqui que o fato de você entrar no seu quarto, trancar a sua porta para estar na presença de Deus, isto é mais do que saber orar. Isto é mais do que orar. É mais do que ler a Bíblia. É mais do que conhecer versículos da Bíblia. É mais do que ir à igreja. É mais. Porque muitos vêm à igreja há muitos anos, mas nunca estiveram na presença de Deus. Sabe por quê? Porque não fecham a porta do quarto na sua casa. Não fecham. Porque o coração não está diante de Deus de maneira integral. Porque a vida está tomada dessa correria maluca, dessa correria cotidiana, e nós nos esquecemos que nós entramos neste lugar, que é o nosso quarto, para estar diante do Senhor, o Deus grande, soberano e poderoso. Nós nos esquecemos disso, meus irmãos. Imagina só se hoje nós clamássemos a Deus: Senhor, mostra-nos a tua glória. Você gostaria de clamar assim? Senhor, mostra-nos a tua glória? E se Deus, ao orarmos, se Deus fizesse o que fez com Moisés? Imagine se Deus nessa noite derramasse a glória dele neste lugar. Derramasse a glória dele sobre nós. Imagina só. Na história de Moisés, a glória de Deus desceu sobre Moisés naquele monte. Sim. E quando isso aconteceu, houve alguns efeitos na vida de Moisés. Um primeiro, havia um brilho no rosto de Moisés. Houve o brilho no rosto de Moisés, porque a Bíblia diz que a presença de Deus era tão intensa que o rosto de Moisés resplandecia. E quando ele desceu, diz as Escrituras, diante do sacerdote e diante do povo, aquele brilho estava em seu rosto. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele explica essa experiência de Moisés. E ele diz que quando Moisés percebia que o brilho já estava desaparecendo, diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz que Moisés então colocava o véu para que o povo no rosto, para que o povo não percebesse que a glória de Deus estava indo embora. É o que diz as Escrituras. Porque se o povo visse que a glória de Deus estivesse desaparecendo, se o povo visse a glória de Deus desaparecendo, o povo desanimava. E aqui eu vou abrir um parênteses importante. É por isso que esta igreja precisa orar mais pelos seus líderes. É por isso que vocês precisam orar mais pelos pastores desta igreja. Por mim, sim, mas não só o Ronaldo, como todos os outros pastores desta igreja. E não só os outros pastores, como a liderança desta igreja. Nós precisamos orar. Você pode dizer amém a isso? Porque se o povo vê a glória de Deus indo embora, o povo desanima. A Bíblia diz que Moisés tirava o véu quando ele estava na presença de Deus. E aí então ele era cheio da glória de Deus.
Mas quando ele estava longe da presença de Deus, esta glória ia embora. Esta glória desvanecia e ele colocava o véu novamente. Então veja bem, aqui é um efeito na vida de Moisés. O outro efeito que eu quero mostrar para vocês é que agora então, depois desse contato, a glória de Deus sendo derramada naquele monte onde Moisés estava, agora então Moisés trouxe as 2 tábuas dos 10 mandamentos, irmãos. Ou seja, Deus escreveu naquele momento, Deus lhe deu palavra, Deus lhe deu profecia, Deus lhe deu determinação. E quando Moisés ele desce do monte, ele encontra o povo, agora ele estava cheio da presença de Deus. Ele estava repleto, e agora ele estava trazendo a palavra de Deus. E sabe, meus irmãos, nós como igreja, nós não podemos, neste ano de 2020, não podemos perder a beleza da palavra de Deus. Sim, nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, queridos? Porque é a palavra que vai nos encher da presença de Deus. Quanto mais palavra você tiver nesse ano, mais cheio da presença você será. Creia nisso. Às vezes eu fico observando que tem muita gente que vem para a igreja como se Deus estivesse aqui para dar alguma coisa. Eu vou lá para Deus me dar bênção. Quem sabe neste ano de 2020 alguma coisa acontece, vou pegar a minha bênção. Mas o culto, gente, é o momento onde nós viemos aqui para entregar o que temos ao Senhor. Viemos entregar o que, gente? A vida. Entregar o coração. Entregar os sonhos. Entregar a mente. Entregar tudo o que somos. Entregar tudo aquilo que nós temos. Gente, estar na presença de Deus é desfrutar dessa soberania, deste poder sobrenatural. Estar na presença de Deus é ouvir a Deus pela sua palavra. Aleluia! Aleluia! Gente, eu gostaria que a glória de Deus recaísse sobre a nossa comunidade neste ano de 2020. E você? Quantos querem ver coisas novas, poderosas acontecendo neste lugar? Ah, gente, como eu gostaria, mas eu fico pensando, será que nós, comunidade da graça, sede, estamos preparados para que isso aconteça? Você está preparado? Eu estou preparado. Nós estamos preparados. Gente, como é maravilhoso estar na presença de Deus, como é bom experimentar esta glória de Deus. E quando a glória de Deus ela se manifesta, você recebe respostas para os problemas mais difíceis e até impossíveis de serem resolvidos. Sabia disso? Inclusive, você só vai encontrar as respostas para as dificuldades que você está vivendo, para os problemas impossíveis de serem resolvidos, é na presença de Deus. É tendo comunhão com Deus, é tendo comunhão com a sua palavra. E aí o Senhor vai falar com você e vai te dar direção. Amém? Ele vai manifestar o poder dele. O que significa estar na presença de Deus? Quinto, anote. É receber direção para a nossa vida. Estar na presença de Deus é o que, irmãos? Você pode dizer bem forte isso? Estar na presença de Deus é receber direção para a nossa vida. E aí, gente, quando nós estamos na presença de Deus, algumas respostas Deus pode lhe dar. Quais são? Eu anotei. Deus pode dizer assim para você hoje: os teus problemas serão solucionados hoje, agora. O milagre eu vou te dar hoje, vai acontecer na sua vida agora. Porque agindo eu, diz o Senhor, ninguém impedirá. As portas, quando eu abro, ninguém pode fechar. Então eu decidi, eu sou Deus soberano, faço o que eu quero, a hora que eu quero, e eu decidi liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Isso ele pode fazer agora. Essa é uma resposta. Quer ver outra resposta de Deus? Teus problemas serão solucionados, sim, depois. Por razões da minha soberania e dos meus propósitos. Espere mais um pouco. Espere com paciência, como diz o salmista.
Porque eu vou agir. Espere. Eu vou agir. Espere. Ronaldo, eu estou esperando tanto. Continue esperando. Continue. Espere pacientemente. Porque o Senhor vai agir. Outra resposta que Deus pode trazer a você: teus problemas serão solucionados posteriormente, porque você ainda não está preparado para a resposta. Eu preciso ainda te lapidar um pouco mais. Diz o Senhor, é mais um pouco. Outra resposta: aquilo que você está pedindo não está de acordo com o que eu tenho para você. Deus pode dizer isso. Quer ver outra coisa que Deus pode dizer para você nessa noite? O que você está pedindo está fora da minha palavra. Outra resposta que Deus pode lhe dar: o que você está pedindo não te fará bem no futuro. Porque eu, diz o Senhor, eu vejo o futuro, eu conheço lá na frente, eu conheço depois. Então o que você está pedindo não vai te fazer bem lá na frente. E Deus pode dizer assim para você: eu te amo profundamente. Essa é outra resposta que Deus pode dar, preste bem atenção. Eu amo você profundamente, vou continuar te amando, mas eu não vou lhe dar o que você está pedindo. E por favor, não me pergunte por quê. Por favor, não me peça explicações. Eu te amo, mas eu não vou lhe dar. Essa é difícil. Por que é difícil? Porque aí tem um problema. Aí tem um problema. Está cheio de crente mimado. Crente gugu dadá. Cheio de criança. Quando Deus não dá o que eles exigem, eles têm um ataque histérico espiritual. Te odeio, Deus! Nunca mais vou rasgar esse livro agora, jogar fora. Nunca mais piso numa igreja. Ataque de histeria. E ainda, alguns chegam a falar com arrogância para Deus, né? Como eu costumo dizer, eu vou repetir aqui algumas palavras do que eu já disse em outras oportunidades. Alguns tentam colocar Deus num canto de parede, determinam e reivindicam seus direitos. Gente, isso é uma arrogância. Isso é uma prepotência satânica de um ser humano achar que pode determinar alguma coisa para Deus e colocá-lo num canto de parede. E estes que agem assim, eles pensam que Deus é um bobinho, um tolo. Eles acham que Deus é um fraco e ainda se acham cheios de poder e cheios de autoridade, pensando que eles podem enquadrar Deus, vindo pegar aquilo que eles pensam que são de direito deles. E ai se Deus não der o que eles exigem. Gente, isso tem um nome, sabe qual é? Arrogância. Qual é o nome, irmãos? E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça e o seu favor. Gente, eu costumo dizer o seguinte, eu vou repetir, até que essa ficha caia para nós. Se formos hoje bater na porta dos céus, é para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não me trate, Senhor, segundo aquilo que eu mereço, mas me alcance todos os dias de 2020, segundo a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. A nossa oração deve ser: Senhor, faça como o Senhor quiser fazer. Faça aquilo que o Senhor achar que é melhor para mim. Eu recebo, eu aceito. Porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu confio em Ti. Eu creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem o melhor para você. Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, Deus tem o melhor para você. E Ele diz: eu continuo te amando, eu não vou te dar, mas eu não abro mão de você. Você é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Você pode dizer amém a isso? Amém.
E sexto, o que significa estar na presença de Deus, irmãos? É ter intimidade com Ele. Vamos repetir isso? É ter intimidade com Ele. Estar na presença de Deus é ter intimidade com Ele. Olha, queridos, Satanás tenta nos distrair com tantas coisas, com tantos afazeres. Nós ficamos ansiosos. E mais, a gente entra num ativismo maluco. E esse ativismo é até aqui dentro da igreja. Porque a gente pensa que ter intimidade com Deus é trabalhar para Deus. E você pode trabalhar para Deus e não ter intimidade com Ele. São coisas distintas. E aí a gente não faz aquilo que nós precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Estar aos pés do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para que Ele nos dê a direção para a nossa vida. Olha, gente, como Deus gostaria que todos nós tivéssemos intimidade com Ele. Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer se revelar a você. Nós não somos dignos de estarmos na presença de Deus, mas nós estamos, sabe por quê? Porque a graça nos alcançou. Nós estamos pela graça, porque, como diz o cântico, o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Nós estamos na presença de Deus porque o véu que separava já não separa mais. Veja, o véu estava no templo, e os judeus sabiam que a presença de Deus estava lá. Mas na morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu se rasgou. O que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que o véu se rasgou. Quem que rasgou? Foi Ele que rasgou. Foi Ele que abriu o caminho. Foi Ele que perdoou. Foi Ele que amou. Foi Ele que derramou graça. Foi Ele que derramou o seu sangue. Foi Ele que deu a sua própria vida. E por isso hoje eu e você temos livre acesso à presença do Pai. Aleluia por isso. Glória a Deus. Quando a gente está na presença de Deus, a gente não quer mais sair. E a gente fica, sabe como quem? A gente fica como Maria, que não se preocupou com mais nada, que não se preocupou com a sua casa, não se preocupou com a desarrumação, não se preocupou com a neurótica da sua irmã Marta. Não se preocupou. Marta estava ali mais preocupada com a estética, com a aparência, com o rótulo, com a limpeza, preocupado com coisas menos importantes. Sabe, meus irmãos, Marta estava preocupada com o urgente. Marta estava preocupada com o quê? E não com o mais importante. E por vezes somos assim. Ficamos preocupados mais com o urgente. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso. E a Bíblia diz assim para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o mais importante. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente prioriza, irmãos, quando nós priorizamos as coisas mais importantes, sabe o que acontece? Quando você prioriza o que é mais importante, a bênção do Senhor vem e te alcança. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, correndo atrás de coisas, porque as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Buscai em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. E aí, gente, nessa história é interessante, porque Marta, na sua chateação, ela pergunta para Jesus: ei, Jesus, você não vai chamar a atenção da Maria? Olha eu, trabalhando, olha as minhas mãos. Olha como é que eu estou. Trabalhando, olha o meu cabelo. Estou dando um gás aqui dentro de casa, limpando tudo. E Maria na folga. Você viu o cabelinho dela? Passou lá na cabeleireira, arrumou, a unha pintada, está tudo bonitinho. E eu aqui, trabalhando, ela não me ajuda. Você não vai chamar a atenção dela? Ela não quer servir. Ela não quer servir. Ela quer ficar na folga aí, nos teus pés. Sabe o que Jesus respondeu? Marta, eu não vou chamar a atenção de Maria.
Eu não vou, por uma razão. Você está preocupado com um monte de coisas desnecessárias. Sabe, Marta, o diabo te distraiu. O diabo te distraiu. Sabe, Marta, a Maria escolheu o mais importante, não o mais urgente. Ela escolheu o mais importante, a melhor parte, e dela não lhe será tirada. Glória a Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, é maravilhoso. E ninguém poderá nos tirar desta presença. Nem o diabo, nem demônios, nem pessoas conseguem nos derrubar se nós estivermos na presença de Deus. Saiba você disso. Por isso que a palavra do Senhor para a minha vida, neste primeiro domingo de 2020, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: esteja na presença de Deus, permaneça firme na presença de Deus. Permaneça firme na presença de Deus. Isso não é um convite para você fazer parte de uma religião. Não é um convite para você fazer parte de uma igreja. Também não é um convite para você repetir palavras lindas, bonitas nas suas orações. Também não é um convite para você ter um grande conhecimento bíblico e teológico. Não, não é isso. Mas Deus está dizendo para mim e para você: filhos, estejam na minha presença, permaneçam firmes na minha presença. Aí eu falarei com vocês. Aí falarei com vocês. Deus quer falar conosco. Se nós estivermos na presença dele todos os dias, ele vai falar poderosamente conosco. É na presença dele que somos saciados. É na presença do Senhor que somos transformados. É na presença do Senhor que somos renovados. É na presença do Senhor que recebemos unção do Espírito Santo. É na presença de Deus que recebemos graça. É na presença de Deus que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. É na presença de Deus que recebemos alegria. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. É na presença do Senhor que nós recebemos uma direção para a nossa vida. É na presença do Senhor que recebemos respostas para os nossos problemas. E é na presença do Senhor que nós conheceremos mais o que está no coração do nosso Pai. Aleluia. E eu vou concluindo dizendo para vocês o seguinte: que nós precisamos compreender e entender nessa noite que nós não entramos na presença de Deus, mas nós estamos na presença de Deus. A gente não tem que dizer: vamos entrar na presença de Deus. Não. Quando alguém diz isso, a pergunta é: onde é que você estava até agora? Você vai entrar na presença de Deus? Onde é que você estava? Então preste bem atenção aqui, preste bem atenção nesse final. Entenda, compreenda. Nós não entramos na presença de Deus, mas nós estamos na presença de Deus. Isso só é possível por causa da graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. O que nos assegura estarmos na presença de Deus não é o nosso esforço, não são as nossas boas obras, aquilo que fazemos, mas é através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É através do sangue de Jesus que foi vertido em nosso favor e nos apresentou diante de Deus santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Aleluia por isso. Hoje nós recebemos um novo coração. Quantos aqui receberam um novo coração? Deixa eu ver. Recebemos um novo coração quando? Quando nós reconhecemos que somos pecadores. E aí então nós entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que é capaz de nos purificar e nos reconciliar com o Pai. Nós recebemos este novo coração, nós recebemos a natureza de Deus, nós recebemos a vida de Deus para andarmos neste mundo como Jesus andou. Ah, meus irmãos, e para que isso se tornasse uma realidade, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Passamos a ser sua morada, o seu santuário. E é por isso que nós não entramos. É por isso que agora nós estamos na presença de Deus. Não por merecimento, e sim porque vivemos pela fé. Como Paulo escreveu, né? O justo viverá pela fé, pelas palavras de Deus. Nós não entramos na presença de Deus,
nós estamos na presença de Deus e permanecemos firmes na presença de Deus devido à graça de Deus, que nos habilitou para estarmos diante dele, diante da sua face como filhos amados, revelando a sua glória, sendo seus imitadores. E eu pergunto para você, para finalizarmos: como está o seu relacionamento com Deus? Você deseja conhecê-lo mais? O que de prático você vai fazer para conhecê-lo melhor? Hein? Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade conosco. Ele quer se revelar a nós. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É na intimidade que Deus se revela. Então, o nosso desafio para este ano de 2020 é sermos amigos de Deus. É sermos amigos de Deus. Você deseja ser amigo de Deus? Vamos louvar a Deus pela sua palavra?